Olá, amigos e amigas, boa noite. Tem uma coisa que chamou a atenção da gente durante toda a semana, essa semana, outra semana, que foi o caso do menino Henri, né? O caso em que algumas pessoas, duas pessoas, o vereador Dr. Jairinho e a sua esposa, seriam suspeitos, foram indiciados e presos pela morte do menino, né? Um caso que está chamando a atenção aí de todo mundo, da imprensa e etc., pela maldade, pelas pessoas envolvidas, pelo local em que ocorreu, da forma que ocorreu, após o fato que as pessoas fizeram, né? A mãe, houve notícia de que ela foi para o salão de cabeleireiro, o pai teria ido, o padrasto, perdão, teria ido para uma festa, e muitas curiosidades em torno desse caso, muitas maldades, muitas atrocidades. E aí teve uma coisa que eu reparei que nenhuma imprensa, nenhum veículo de imprensa ainda falou. Ninguém falou, ninguém falou. Eu também não vi a delegacia falar, e a delegacia vai falar, com certeza. Antes da morte do menino, eles foram presos por homicídio duplamente qualificado. Né? Eles foram presos por homicídio. O vereador doutor Jairinho e a sua esposa. Até aí não temos dúvida. Foram presos temporariamente, é uma prisão anterior à condenação, por ser um crime hediondo, a prisão são de 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30, uma prisão temporária. Eles foram presos por homicídio. Em relação, que ainda ninguém falou, das lesões anteriores, dos dias anteriores. No dia 12 de fevereiro, salvo engano, foi noticiado que a babá teria tido uma conversa com a mãe, e na conversa ela teria relatado que o vereador Dr. Jairinho levou a criança para dentro de um quarto, aumentou o som da televisão no desenho animado lá, e aí praticou aqueles atos que, ao meu modo de ver, em tese podem caracterizar o crime de tortura. Em relação a esses fatos, nada foi noticiado. Nada foi noticiado. Nós tivemos notícias do homicídio, mas não tivemos notícias dos fatos anteriores. Gente, quando é assim, normalmente a delegacia separa os procedimentos, porque senão, se você fizer tudo junto, você não consegue ter uma ação rápida, uma ação que dê uma resposta social, uma ação efetiva. Então, quando é assim, a delegacia separa os procedimentos. Mas aí vem uma questão muito interessante. Essas violências que, em tese, o doutor Jairinho praticava com o menino Henri, essas violências anteriores, elas caracterizam o quê? Bom, ao meu modo de ver, três personagens, e aí nós vamos incluir a babá. Por enquanto, a babá só está respondendo por falso testemunho, né? Porque as mensagens dela com a mãe dizem uma coisa e ela, no papel, disse uma coisa totalmente diferente. Por enquanto, ela está respondendo por falso testemunho, que, diga-se de passagem, antes da sentença, se ela se retratar ou falar a verdade, extingue a punibilidade. Né? Tem gente que diz que é uma causa de isenção de pena, tal, é uma coisa. Ela não responde por nada. Tá? Se ela, antes da sentença, a babá chegar lá e falar assim, olha, eu queria me retratar, queria dizer a verdade, realmente houve agressão, tal, ela não responde, ela fica totalmente livre das acusações, da acusação de falso testemunho. Mas vamos lá. E para as acusações anteriores, e para o fato anterior ao homicídio? Fato anterior ao homicídio, nós temos três personagens. Temos o doutor Jairinho, que levava a criança, que pelo que está dizendo nas mensagens, não é a primeira vez, tanto que ela fala na mensagem assim, olha, menino, o Henri, quando ele fizer isso de novo, ou vem para mim que a gente desce, ou você fica comigo lá em tal lugar, ela tenta se esquivar daquela violência em tese praticada pelo vereador doutor Jairinho no quarto. Né? Até ela mostra nas mensagens o garoto sai meio machucado, ou seja, ali se praticava violência. Bom, nós temos três personagens que vão ser apuradas as condutas
no caso, meu modo de ver, de tortura. Pode ser outro crime. Às vezes o delegado pensa que é lesão corporal grave ou lesão corporal simples. Enfim, ele pode entender que eu não sou o delegado do caso, doutor Henrique, diga-se passagem, trabalhão. Aí, um excelente delegado, eu falo isso com muita humildade e respeito, né? Porque eu não sou melhor que ninguém, falo com muita humildade. Mas 3 personagens vão ser avaliados. Eu queria que você avaliasse comigo essas condutas dos 3 personagens que participaram, direta ou indiretamente, das lesões anteriores ao homicídio. As lesões anteriores foi lá em fevereiro, 12 de fevereiro. Bom, vamos lá. Doutor Jairim, para mim, tortura. A Lei 9455 de 97, a lei de tortura, ela é muito clara, né, quando ela fala da tortura-castigo. O que é tortura-castigo? Né? Ela fala assim: constitui crime de tortura. É, submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, no caso o garoto, né, estava submetido à guarda, poder, autoridade, um dos 3 em relação a ele, deve ser autoridade ou guarda, deve ser autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico e mental. Vamos lá, intenso sofrimento físico e mental. Constranger alguém, submeter alguém, sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, ele foi para o quarto, machucou o garoto, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental. Pô, se aquilo não for intenso sofrimento físico e mental, eu não sei o que é. Você entra num quarto com uma pessoa que não é o seu pai, aumenta o volume da televisão, a moça batendo para responderem, para as pessoas responderem e ela poder pegar o menino do quarto. O menino sai arrebentado. Entendeu? O menino fala que não quer. O menino, quando vê o cara, vomita. Quando vai para casa do cara, passa mal. Então, assim, ele sofria um intenso sofrimento físico e mental, até porque, não sei se foram nas mensagens, ele diz que praticava aquilo, que o garoto era um problema para a mãe dele. Ou seja, tortura-castigo, né? Você submeter alguém com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico e mental, e aí vem o final do tipo, por intermédio da prática de ato previsto, é, é, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Ou seja, ou uma coisa ou outra, né? Parecem até as duas, porque castigo pessoal, ele castigava, submetia a criança a intenso sofrimento físico e mental, e também tem aquele caráter preventivo, porque ele não falava para a mãe, não falava para o pai, não falava para ninguém, dizia, não lava minha... Aí a mãe mandou, após essa sessão de tortura para mim, em tese, a mãe manda, ela dá um banho nele para ver se ele se acalma, e a moça não consegue, não lava minha cabeça não, porque minha cabeça está doendo. O garoto tem lesão em partes, parece que foi chutado, entendeu? Ou seja, lesões muito parecidas com a do homicídio, que depois aconteceu o homicídio, ou seja, as agressões só foram aumentando em relação àquele garoto que sofria aquela tortura. Repito, todo mundo, a imprensa nacional só falou do homicídio. A prisão é por causa do homicídio, mas a tortura, essa tortura-castigo, que é uma tortura que está lá no artigo 1º, inciso 2, tem uma pena de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. E o pacote anticrime mudou a lei. Agora a pessoa não pode mais ficar presa por mais de, no máximo 30 anos, não. Agora a pessoa pode ficar 40 anos presa. Ou seja, quanto mais penas forem imputadas a essas pessoas, mais elas permanecerão presas. Agora vem o detalhe importante. A mãe pratica também tortura. A lei de tortura 9455 de 97 prevê, sim, as pessoas que se omitem, aqueles que estão praticando tortura, as pessoas que deveriam impedir ou apurar aquelas torturas. Então a mãe não pratica tortura-castigo. Ela não submete alguém com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar um castigo pessoal ou preventivo. Não. A mãe se omite em face daquele autor que aplica a tortura-castigo. A mãe pratica a tortura por omissão ou tortura-omissão, como é chamada. Está aqui no tipo penal, não decoro o artigo, porque eu acho que isso... eu não decoro artigo, só doutrina. Aqui está assim, ó. Na mesma pena, submete e tal. Aqui, ó. Aquele que se omite em face dessas condutas
quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, a mãe que devia evitar e devia apurar, devia denunciar o vereador doutor Jairinho pelas práticas de levar o menino para o quarto, o menino, depois que sai do quarto, aparecer muito machucado e sofrendo, com intenso sofrimento físico e mental. A mãe tinha que denunciar, ela deveria apurar e denunciar, evitar. Ela não o fez, então ela pratica a tortura omissão, ou por omissão, que não tem uma pena de 2 a 8 anos, tem uma pena de 1 a 4 anos, mas ela também pratica tortura. E agora vem a pessoa que mais vai gerar polêmica em todo esse fato. Repito, eles estão presos pelo homicídio, mas a tortura ainda não foi apurada. Os fatos anteriores, que em tese podem caracterizar tortura, ainda não foram apurados, que são aquelas lesões das mensagens que o garoto foi para o quarto do doutor Jairinho. A empregada, a babá. A babá. A babá pratica ou não a tortura por omissão, a tortura omissão? Ela deveria evitar e apurar. E aí, ela apurou e evitou? Olha, isso vai dar pano para manga, vai ser uma coisa que vai ser muito discutida, porque vai ter gente que vai falar assim, ela não praticou a tortura por omissão, porque ela evitou, quando ela foi na porta e ficou batendo, abre a porta, abre a porta. Ela apurou porque ela disse para a Monique, salvo engano a mãe se chama Monique, ela disse para a Monique que estava acontecendo aquilo, então ela tentou evitar, ela apurou, comunicou à mãe. A mãe não fez nada. A mãe, em tese, não fez nada. E aí, você acha que a babá, em face da mãe se calar, ela deveria procurar o Leniel, o pai, ou a autoridade policial? Porque se você achar que ela deveria procurar o pai ou a autoridade policial e ela não o fez, a babá, ela também pratica tortura por omissão, porque ela se omitiu em face daquela tortura-castigo que o doutor Jairinho, em tese, praticava. Então, se você entender que a babá não fez o máximo dela, ela pode ser indiciada por este crime, que, ao meu modo de ver, é a tortura por omissão. Ela se omitiu porque ela deveria evitar e apurar. Quando ela vai, bate na porta, tenta evitar aquilo, fala para a criança, você fica comigo que ele não vai fazer isso com você quando você estiver aqui comigo. Ela denunciou para a mãe, ela fez tudo isso. Tudo isso. Você acha que ela deveria fazer mais? Ir à delegacia e comunicar o fato à autoridade ou ao pai? Se ela fizesse isso, a criança talvez não estivesse morta. Quem achar isso, porque o Leniel ia fazer um escândalo, né? Ia falar com a mãe, ia na polícia. Se ela fosse na polícia, não o Leniel, a polícia ia fazer um escândalo, o Leniel ia saber, a criança poderia estar viva. Olha, isso vai depender muito de quantas vezes essa babá ia na casa da família, de quantas vezes ela presenciou isso. O que foi noticiado para ela após a apuração da mãe? A mãe pode ter enganado ela. Não, já resolvi, não vai mais acontecer, coisa e tal. Ou seja, a babá cessou a atividade dela, ela fez tudo que ela podia. Tudo vai depender das vezes que ela frequentou, o horário que ela frequentou a casa. De repente, o doutor Jairinho não estava no horário que ela frequentou, ela não poderia saber se ele continuava ou não a prática de levar o menino para o quarto e fazer aquelas maldades. Por quê? Porque o doutor Jairinho, nas mensagens, a mãe fala, ele já chegou em casa, chegou mais cedo, ou seja, ele não costumava ir para casa naquele horário. Então vai depender se a babá tinha esse conhecimento, se era, como diz o outro, uma coisa fácil de ver. Eu, sinceramente, eu acho que seria um exagero muito grande falar isso em relação à babá. Eu acho que, não sei se uma pessoa humilde, uma pessoa simples, teria algo mais a fazer diante da presteza que ela teve. Ela foi lá, ela ligou para a mãe, ela bateu na porta, ela tentou evitar, apurou, comunicou à mãe, mostrou foto e deixou o caso com a autoridade cabível, que naquele caso era a mãe. Eu acho que, sinceramente, vai ter gente que vai achar, né,
Eu acho, vai ter gente que vai falar assim, ela deveria ir na polícia, ela deveria falar para o Leniel, de repente ela nem conhecia o Leniel. Ah, ela fez o máximo, ela evitou e apurou, tal. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente está diante de uma situação dessas, a gente enxerga, a gente compara a atitude dela com uma pessoa de grau razoável. Nem uma pessoa muito diligente, uma pessoa que faz acontecer, nem uma pessoa muito lerda. A gente compara a pessoa mediana. Uma pessoa mediana faria, de repente, o que ela fez ou faria mais? Gente, vai ter pano para manga. O crime de tortura é um crime da Lei 9455 de 97. Tortura castigo para o doutor Jairinho, que levava a criança para o quarto e, em tese, pelas mensagens, batia na criança, a criança tinha marcas, tortura castigo, 2 a 8 anos. Deixa eu conferir a pena aqui, que eu também não decoro pena, cara. Esse negócio de pena não cai em concurso, ninguém pede, você só olhar o código, entendeu? Salvo engano é isso, é 2 a 8 anos mesmo, tá? 2 a 8 anos. Então, ele pratica tortura-castigo, 2 a 8 anos. A Monique, que recebe a informação da tortura-castigo, eu acho que a mãe é Monique, deixa de comunicar à autoridade policial e ao Leniel, ou seja, ela devia evitar e apurar, ela não o faz, tanto que ocorreu a morte. Ela pratica a tortura em tese por omissão, ou tortura omissão, que a pena é de 1 a 4 anos, e a babá, que vai gerar mais polêmica, é se a babá ela deveria fazer mais do que ela fez ou ela fez o máximo que se poderia fazer de uma pessoa razoável. Se ela fez o máximo de uma pessoa razoável e ela for lá na polícia e falar a verdade toda, ela não pratica a tortura por omissão, nem o crime de falso testemunho, porque o crime de falso testemunho permite que a pessoa, até a sentença, vá lá e se retrate do que falou de errado ou fale a verdade. Agora, se vocês acharem, desculpa eu me tornar repetitivo, mas eu tenho que falar que ela deveria sim ter feito mais, aí para você achar que ela deveria ter feito mais, você tem que saber se ela frequentava mais a casa ou se ela parou de ir por causa do Covid, de repente, parou de fazer faxina um tempo. Se ela frequentava a casa no mesmo horário das agressões, porque de repente ele estava agredindo em horário diferente, pô, a babá já se ligou, vou agredir em horário diferente. Entendeu? Se o menino não tinha mais marcas, ele batia para não deixar marcas, já que ela fotografou as marcas e mandou para a mãe. Entendeu? Então, se a gente entender que ela poderia ter feito mais, a gente vai ter que olhar o enredo todo dessa história para saber se ela vai pagar ou não por tortura por omissão. Tá? Nenhum veículo de imprensa falou isso, a delegacia também não se pronunciou, com certeza, repito, o delegado que está lá vai fazer ou já está fazendo num procedimento à parte, né? Mas nós vamos ter mais fatos relacionados a essa violência. E digo mais, toda delegacia que eu entro, eu procuro trabalhar mais com afinco fatos relacionados a crianças, estupros, crimes assim que causam, lógico, a gente trabalha tudo, homicídio, claro, tráfico, tal, mas homicídios de criança, estupro, essas coisas, a gente fica mais focado, vamos dizer assim, até na minha casa. Eu chego em casa, eu ainda fico pensando naquilo, né? São crimes que eu não consigo esquecer nem no meu momento de folga. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que as crianças sofrem violência, ou pessoas assim de idade acamadas, pessoas de cadeira de roda, essas coisas são de pessoas próximas. 90% a 100% das violências praticadas contra crianças ou contra pessoas que não têm como se defender, repito, como exemplo, pessoas idosas numa cadeira de roda, pai, mãe, são praticadas por pessoas próximas, ou parentes, ou filhos, ou vizinhos, ou conhecidos, ou cuidadores, tem gente boa e gente ruim, né? Em tudo quanto é lugar. Então, são praticadas por pessoas próximas e principalmente à noite, no horário da madrugada. Reparem bem, as lesões que ela mostra para a mãe através de foto, as descrições são muito parecidas com as descrições em maior escala de força
do homicídio, das lesões do homicídio do menino Henri. No dia que ela mandou as fotos, a babá fotografou o dia que o menino saiu do quarto, o menino tinha marcas, tinha dor na cabeça, por isso que ele falou para não mexer na cabeça dele, tinha dor, parecia que tinha caído do chão, tinha sido sofrido uma rasteira, tinha sido bandado, ou seja, na noite do homicídio, né, que a polícia diz que é um homicídio, o menino tinha lesões na cabeça, lesão na barriga, né? Houve uma lesão fatal na barriga, é típica de lesão de chute, né? Tu dá-lhe uma bicuda no moleque, o moleque voa longe, né? O garoto, o pobre coitado, uma criança, né? Um anjo, né? Um anjinho, voa longe, bate em diversos lugares, por isso que a cabeça tem diversos locais de lesão. Então esse é o tipo da lesão, que é aquela lesão de sair chutando a pessoa, muito parecida com menor escala com aquela do quarto. Ou seja, o cara foi, aceitou o resultado morte e imprimiu mais força, porque como eu disse, quando eu chego nas delegacias eu observo que as lesões de madrugada e à noite são muito piores, ou porque a pessoa já está mais cansada, sem paciência, ou porque, acreditem, ela quer bater uma vez só e quer dormir e não quer mais levantar de noite para perder tempo batendo na pessoa, na vítima, né? Então, só estou dizendo aqui a minha experiência, não estou dizendo o fato não acabou, ninguém foi condenado, entendeu? Mas em tese, tudo indica que seja um homicídio e o fato anterior nós estejamos diante de uma tortura, né? Que é você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e aí para obter prova, para obter tortura, castigo, tortura, omissão, essas coisas todas. Repito, essa é a típica lesão de bico, né? Sai chutando e a pessoa voa longe. Bernardo, um abraço aí para você, Maria das Graças, Ribeiro. As pessoas ficam para ferir o pai. Não, desculpe, eu não consigo responder e falar ao mesmo tempo, porque se eu olhar para baixo, eu não olho para onde tem que olhar, parece que eu estou olhando assim, né? Então desculpa, tá? Pessoal participando. Repito, eu não sou o dono da verdade, entendeu? Mas estou torcendo. Todos se lembram, né, daquele caso daquela empregada doméstica que apanhou de 5 pessoas, 5 jovens na Barra da Tijuca. Ela estava num ponto de ônibus e os jovens saíram do carro e a espancaram, né? Aquele caso foi comigo. Eu comprei uma briga com pessoas da sociedade por causa da moça que era uma empregada doméstica, né? Então, eu tenho esses fatos assim me lembram esse tipo de coisa que eu já passei, e principalmente porque eu já dirigi a delegacia da Barra da Tijuca por 3 anos, né? E fatos assim que chamaram atenção mundialmente. Gente, um beijo para vocês, bom domingo. Aguardem, vocês vão ouvir falar desses fatos anteriores e aí nós vamos saber como o delegado vai tipificar, se ele vai colocar na tortura ou se ele vai colocar em outro crime sem ser da Lei 9455 de 97. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, bom domingo. Bom, muita maldade, né? Sérgio Lomba, meu irmão, delegado bom, rapaz, cara, um dos grandes amigos que eu tenho na Polícia Civil, uma audiência do Tiago Lima também, grande advogado, uma audiência igual a do Lomba, uma audiência que dá vontade até de permanecer mais. Um abraço, fiquem com Deus, tá? Um beijo, uma ótima semana para vocês. Vamos pensar positivo, porque esses fatos, graças a Deus, são a exceção. A regra é a bondade, a fraternidade, enfim, a gente não ver esse tipo de maldade toda hora. Um beijo, valeu, Bernardo. Um beijo, fui.